Gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui a todos aí, mais neste Conexões, nosso encontro aí semanal, né? Sempre trazendo um assunto interessante e sempre trazendo também alguém que possa estar conversando com a gente, tratando com competência desse tema, né? Aqui do Conexões Ribeirão. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui a atriz, palhaça, produtora e ativista cultural, a nossa querida Adriana Scanavez. Ô, Adriana, como é que vai, querida? Tudo bem? Tudo bem, Lages. Que prazer estar aqui. Obrigada por esse espaço. Beleza, Adriana. Adriana, o seguinte, você é conselheira do Conselho Municipal de Política Cultural de Ribeirão Preto, né? Sim. E a gente sabe as dificuldades, muitas vezes, que todos esses conselhos de direitos, conselhos de políticas públicas, tem tido aqui em Ribeirão Preto, historicamente falando, né? E uma das dificuldades é a relação com a administração pública, essa questão aí, né, de uma parceria que deveria ser muito próxima e às vezes não existe entre a sociedade civil representada nos conselhos e o poder público. Como é que você se vê dentro desse Conselho Municipal de Política Cultural? Quais as dificuldades que você percebe? Enfim, como é que anda aí o funcionamento do nosso Conselho de Cultura? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de trocar de fazer esse diálogo tão pertinente nesse momento que estamos vivendo sobre cultura. Eu estou conselheira da cultura no segmento de teatro e eu vou te falar que é um desafio, porque o nosso conselho é um conselho consultivo e deliberativo. Na teoria da ideia do conselho, nós estamos ali junto ao poder público para definir as políticas públicas em relação à cultura, para levar as dores e as necessidades do nosso setor para dentro da máquina pública, para que isso seja dialogado de forma mais transparente e construtiva. Infelizmente, o nosso conselho vem passando por situações muito complicadas em relação a esta relação conselho e secretaria. Na maioria das vezes, o que acontece ali nesse espaço de construção é que a secretaria nos justifica ou nos apresenta as ações que ela já decidiu tomar ou fazer. Então, a gente fica mais como espectador dizendo se é bacana ou se não é, ou reivindicando uma nova mudança, mas dificilmente a gente faz parte da construção daquela ação política cultural. Isso é muito complicado, muitas vezes enfraquece o conselho, mas a gente não desiste, né? A gente tenta trazer todas as pautas vigentes, cobrar, tenta ter esse espaço de representatividade na medida que a gente pode, né? Mas não é fácil. Eu já fui conselheiro também, inclusive do Conselho de Cultura, do Conselho de Patrimônio. É historicamente uma relação difícil. Agora, Adriano, nós temos aí, né, como uma agenda muito atual dessa questão aí de cultura na cidade, o Plano Municipal de Cultura. O anterior, ele vigorou até 2020, né? Até o ano passado, ele expirou em 2020. E agora a gente já deveria estar, né, com um novo Plano Municipal de Cultura de 2021 a 2031, são 10 anos, né? Isso. E parece que o Conselho está tomando aí as primeiras iniciativas, levantando as primeiras discussões para que a nossa cidade tenha um plano, né? Um plano diretor de cultura para os próximos 10 anos. Atualiza para a gente essa discussão, como é que está, como é que o Conselho está levando essas tratativas aí com a Secretaria, tem tido uma relação nessa discussão, como é que está? Bom, em relação ao plano municipal, acho que esse é um dos poucos pontos que eu posso dizer que o Conselho e a Secretaria estão construindo juntos, né? O restante está complicado, mas o plano, até esse determinado momento, nós estamos conseguindo pensar estratégias e uma forma de construir um plano mais próximo da realidade. Porque a gente tem um plano, como bem você já colocou, que está vencido, né? Que foi até 2020, e quando você lê o texto desse plano, é um plano maravilhoso. Ele coloca todas as coisas que o nosso setor precisa e que a sociedade precisa. Porque é bom frisar que essa discussão, ela não é para os agentes culturais, ela é para as pessoas, ela é para os munícipes. Isso deveria estar sendo escutado por toda e qualquer pessoa, independente do seu segmento profissional.
E ali naquele plano, a gente vê coisas como reforma da Casa da Cultura, a gente vê fortalecimento do cadastro cultural, muitos pontos que você vê, há 10 anos atrás isso foi colocado e nunca foi realizado, nem sequer iniciado. Então, nosso trabalho de agora é tentar montar um plano que seja execuível, que tenha a ver com a realidade do município, porque não basta ter um texto bom se a execução disso não for feita. Então, a nossa ideia atual é de fato, construir um plano que possa ser execuível, e o que eu posso colocar aqui, que a gente já tem definido, que é uma estrutura para a construção desse plano, onde nós vamos fazer 20 salas de escuta para escutar o nosso setor e as demandas deles, sendo 15 salas de escuta setoriais, então nós vamos escutar quem é da dança, quem é do teatro, quem é do artesanato, das artes plásticas, do cinema, do audiovisual, e assim de todos os outros segmentos que eu não citei aqui, porque são vários. Nós vamos fazer escutas territoriais, e aí é importante dizer que essas escutas territoriais também é para ouvir a sociedade civil. Então, nós vamos na Vila Tecnológica. Nesse entorno da Vila Tecnológica, como que esse equipamento cultural dialoga com a sociedade? Então, você que mora ali, nós queremos ouvir o seu relato de como aquele equipamento cultural está nesse momento, se faz diferença na vida das pessoas que moram naquele território, e assim como a Vila Tecnológica, todos os outros equipamentos culturais. Então, a gente tem essas salas de escuta para ouvir demanda, depois audiências públicas para apresentar o que foi ouvido, e aí, com base nisso, construir um plano mais real e palpável. Adriana, mas preocupa muito também, principalmente quando a gente está falando de planos, né? Porque os planos é coisa que vem para frente, né? Sim. Coisa a longo prazo, não é imediatismo. Não é agora. São eventos que têm que ser realizados esse ano que vem e tal. Nos preocupa muito a questão do orçamento, né? E a gente percebe que, de um modo geral, no país inteiro, tem essa discussão de orçamento para a cultura muito pequeno, muito aquém das necessidades, e não adianta também você ter um plano, mesmo que seja execuível, do ponto de vista das iniciativas dos grupos culturais, do compromisso da Secretaria da Cultura, etc., se não tiver dinheiro. Sim. Não se faz nada, não se faz política pública sem dinheiro. Isso acontece também com a cultura. Esse plano vai entrar nessa discussão orçamentária também, Adriana? Vai entrar nessa discussão, inclusive isso foi um ponto debatido já, porque muitas vezes a gente olha para esse plano, mas não discute LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, não discute PPA, que está sendo discutido agora, que é o Plano Plurianual. Se a gente não discutir cultura nessas outras esferas, de nada adianta a gente ter um plano. Se a gente não conseguir aumentar essa verba de 0,75, que é destinada para a cultura, do valor todo que o município tem, de nada adianta, porque nós não vamos ter recurso. Então, a ideia desse plano, primeiro, é trabalhar com base na dotação orçamentária que a cultura já tem, pleiteando um aumento gradual a cada ano, para que a gente possa executar esses bens colocados aqui no plano, né? Senão, se a gente não discutir orçamento, a gente não discute nada. Adriana, eu me lembro, né, que na discussão e aprovação desse plano aí, que expirou o ano passado, isso foi lá por volta de 2009, 2010, eu estava no Conselho Municipal de Cultura e teve um debate grande, imenso, né, a respeito desse plano. E, na verdade, você percebe o seguinte, política pública, quem executa é o poder público, né? Sim. A comunidade, os conselhos, os órgãos de representação da sociedade civil, eles debatem, eles propõem, eles aprovam, mas a execução é quem tem a máquina na mão, é que tem o orçamento que pode ser executado ou não, né? Sim. Então, a outra questão, além do orçamento, e que eu gostaria de perguntar para você, se nesse futuro plano tem também no horizonte, tem também na perspectiva, uma reestruturação da própria Secretaria Municipal da Cultura. Você sabe, tanto quanto eu, que era projeto até do atual governo de extinguir a Secretaria da Cultura, como aconteceu no nível federal, né? Como aconteceu com a extinção do próprio Ministério da Cultura. E você vê hoje uma secretaria totalmente empobrecida, depauperada, em processo de desmonte, inclusive, sem funcionários, sem condições mínimas
de executar políticas públicas, de executar o próprio orçamento, muitas vezes, né? Tem essa perspectiva também de entrar nessa seara mais interna da própria secretaria, o futuro plano, Adriana? Olha, a gente ainda não chegou nesse ponto de discussão, mas ele provavelmente vai entrar em pauta. Não tem como não, nós estamos vivendo um desmonte. E eu acho que é importante dizer que esse desmonte não vem exatamente da secretaria, ele vem do executivo. Atualmente nós temos um prefeito que não pensa a cultura e acha que a cultura não vale de nada na nossa cidade. Essa que é a realidade. E aí a gente tem uma secretaria que executa exatamente aquilo que o executivo pensa sobre cultura. A gente tem aqui, eu tenho um exemplo do plano passado, por exemplo, tem um requisito aqui nos objetivos: qualificação da equipe de trabalho com nova concepção de Secretaria de Cultura a partir desse plano. Você vê, aqui já está descrito isso que você está dizendo, né? De como a gente reformula. Só que isso precisa sair do papel. Como que a gente tira isso do papel e leva para a realidade dentro de um governo que não valoriza a cultura, dentro de uma secretaria que segue à risca o que o governo quer, que é esse desmonte, que é não valorizar a cultura do nosso município, os agentes culturais. A gente vê, olha, nós passamos pela Aldir Blanc, foi o maior fomento já visto na história. Olha o que um fomento fez no país, como esse fomento reverberou para além do setor cultural, para a sociedade. Olha a diferença que investimento na cultura faz em âmbito municipal, estadual e nacional. A gente precisa discutir sobre isso. Então, provavelmente estará no plano? Estará, mas a gente precisa garantir ferramentas para que isso seja executado, porque senão também só vai ficar no papel. Esse é o momento aqui do município, né? Iniciar a discussão do futuro plano municipal de cultura. Agora, no nível geral, né, enfim, no momento histórico que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe assim um direcionamento político contra os ativistas de cultura, né? Você tem aí a conjuntura muito desfavorável, por exemplo, a esse debate, a essa discussão, né? Enfim, a gente tem um governo federal que vai na contramão de tudo que se construiu em termos de políticas públicas, não só na área de cultura, mas também da área de cultura que a gente está conversando aqui. Como é que você sente esse momento, hein, Adriana? Essa discussão aí rolando aqui na cidade, mas ao mesmo tempo com dificuldades muito grandes até em nível nacional. Eu acho que assim, nós não podemos desistir. O momento é terrível, é catastrófico, nós estamos vivendo esse desmonte em todos os âmbitos, mas a gente não pode desistir de construir políticas públicas. A cultura é a identidade do nosso país. Se a gente levar em consideração só o que a gente está vivendo de ruim, a gente não sai do lugar. Em meio a esse caos todo, nós vencemos com a Aldir Blanc, está aí a Lei Paulo Gustavo, tem muita gente, assim como eu acordei para esse ativismo cultural no começo da pandemia, tem muita gente vindo lutar, né, essa guerra cultural, porque estamos vivendo tempos de guerra cultural. Então, acho que a gente precisa olhar para essa força que está sendo levantada a partir dos agentes culturais e fortalecida de uma forma ou de outra pela sociedade civil. Eu acho que se eu puder contribuir com alguma fala aqui nesse momento, é dizer, essa luta e essa briga não pode ser só dos agentes culturais. A cultura não é nossa. A cultura não pertence aos artistas. Nós somos só os fazedores. A cultura é do povo, é da sociedade. A sociedade precisa entender que essa briga é de todo mundo. Todo mundo precisa entrar em contato com seus conselhos municipais, porque essa é a única ferramenta de participação social. Eu quero saber o que está acontecendo no meu bairro, quero saber o que está acontecendo no estado, no país. Procure, busque quem são os ativistas culturais do seu município, esses espaços de representação, como é o conselho. Isso reverbera na vida de todo mundo, não só dos agentes culturais. A gente precisa olhar para o horizonte e entender que a gente ainda tem meios de luta. A gente só precisa focar nisso e entender que essa luta não é dos agentes culturais, é da sociedade como um todo. Muito bom, Adriana, muito bom mesmo, né? E quero frisar o que você falou bem no finalzinho, né? A luta pela cultura não é uma luta só dos agentes culturais, é de toda a sociedade. Isso aí, porque cultura faz parte da nossa vida, assim como educação, formação, trabalho, né? E ela está inerente a todos os outros assuntos, a cultura. Sim. E aí eu deixo uma pergunta para quem está nos assistindo. Durante esse tempo de pandemia, quem
salvou as pessoas que ficaram enfiadas há 1 ano e meio dentro de casa? Quem trouxe o mínimo de alívio e conforto? Foi a cultura. Fomos nós, artistas, que, independente de ganho financeiro, compramos a responsabilidade e entregamos o nosso fazer cultural para as pessoas nesse momento. Fizemos de graça, fizemos propaganda, fizemos do jeito que pôde, e eu tenho certeza que quem manteve a sanidade das pessoas nesse momento complicado foi a cultura. Chegou a hora da gente devolver para a cultura o que ela nos ofereceu nesse momento de pandemia: ajuda e fortalecimento. Muito bom, Adriana Escanaves, muito bom. Só tenho que agradecer muito a sua vinda aqui, foi um papo muito legal, esclareceu muitas questões aí do Conselho, do Plano Municipal de Cultura, né? Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço, deixo o convite para todo mundo aí acompanhar as reuniões do Conselho, que são abertas toda terça-feira, segunda terça-feira do mês, e também deixo o convite para que as pessoas possam conhecer o Fórum da Região, o Fórum da Região Metropolitana, que envolve as 34 cidades da nossa região, que acontece aos domingos, quinzenalmente. Entrem nesses movimentos e fiquem a par do que estão acontecendo aí na nossa cidade, na nossa região. Muito bom, Adriana, muito bom. Gente, que é bom dura pouco, como se diz aí no ditado, né? Só tenho a agradecer muito aí vocês que nos acompanharam nessa conversa tão legal com a Adriana, né? E semana que vem tem mais, né? Um grande abraço, um beijão para todo mundo. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.